Matemática ao alcance de todos. Para todos aqueles que desejam aprender matemática através de vídeos na internet, de maneira fácil, didática, através de questões extraordinárias e muito bem elucidadas por mim, temos aqui a minha seção Matemática ao alcance de todos. Olá galera, mais uma vez com o quadro Matemática ao alcance de todos, dessa vez com a questão de matrizes e trigonometria. Questão 52, UFC 2005, UFC Universidade Federal do Ceará. Diz o seguinte, olha só. Se α pertence ao intervalo de 0 a π sobre 2 e satisfaz a identidade matricial cosseno de alfa menos seno alfa, cosseno alfa, isso tudo elevado a 5, ó, igual a identidade aqui, ó, a matricial, menos raiz de 3 sobre 2, menos 1 meio, menos raiz de 3 sobre 2. Então, o valor correto de tangente de alfa é igual a... Então, nós temos o seguinte, olha só. Para simplificar, eu vou usar a seguinte denotação, olha só. Cosseno de alfa, eu representarei por CA. Em vez de colocar cosseno de alfa, eu vou botar simplesmente CA, para facilitar. E seno de alfa, eu vou colocar SA. Ou seja, em vez de colocar cosseno alfa, eu boto CA. E em vez de colocar seno de alfa, eu colocarei SA, ok? É uma simplificação que eu fiz para facilitar na hora de representar cosseno de alfa e seno de alfa, ok? Eu vou denotar também que cosseno de alfa menos seno de alfa, seno alfa e cosseno alfa aqui na matriz, ó. Essa matriz aqui eu representarei por Z. Z é essa matriz aqui, ó, que vocês estão vendo, ok? A partir dessa denotação, eu vou fazer o seguinte, olha só. Ele quer essa matriz Z, ó, elevada a 5, ok? Então, nós vamos fazer o seguinte, olha só. Primeiramente, Z ao quadrado vai dar quanto? Eu pegar essa matriz aqui, ó, e multiplicar pelo mesmo. Só que na multiplicação de matriz, eu multiplico, ó, linha por coluna, linha por coluna. Então, vamos lá, ó. Linha por coluna fica cosseno de alfa vezes o cosseno de alfa, né? Que dá cosseno ao quadrado de alfa, menos seno de alfa vezes o seno de alfa, que dá menos seno ao quadrado de alfa. Cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa dá cosseno de 2 alfa, não é isso? Cosseno de 2 alfa é igual a cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Então, está aqui o meu A11, ok? O meu A12 agora, ou seja, o elemento que está na linha 1, coluna 2, A12. Nós vamos obter assim, ó, linha por coluna, só que agora é a segunda coluna. A primeira linha, ainda continua na primeira linha, com a segunda coluna agora, ó. Então, fica cosseno de alfa vezes menos seno de alfa, dá menos seno alfa, cosseno alfa. Menos seno de alfa vezes o cosseno de alfa, fica menos seno alfa, cosseno alfa. Ou seja, fica menos seno alfa, cosseno alfa, menos seno alfa, cosseno alfa, que dá igual a menos 2 vezes o seno de alfa vezes o cosseno de alfa. Quanto é 2 vezes o seno de alfa vezes o cosseno de alfa? É o seno de 2 alfa. Mas aqui eu tenho menos, ó. Eu tenho menos 2 vezes o seno de alfa, cosseno alfa. Ou seja, eu tenho menos seno de 2 alfa, ok? Agora vamos obter o nosso elemento A21, ou seja, o elemento que está na segunda linha e na primeira coluna. Esse elemento bem aqui, ó, que está na segunda linha, ó, primeira linha, segunda linha, ó, e primeira coluna. É o elemento A21, vamos obtê-lo. É pegar essa linha aqui, ó, e multiplicar por essa coluna aqui. Então fica, ó, seno de alfa vezes o cosseno de alfa, né? Seno de alfa vezes o cosseno de alfa, mais cosseno de alfa vezes seno de alfa, que é a mesma coisa que seno de alfa vezes o cosseno de alfa. Então, nós temos 2 vezes seno de alfa, cosseno alfa. E 2 vezes o seno de alfa, cosseno alfa, dá seno de 2 alfa. Seno de 2 alfa. Agora, vamos obter o elemento A22, ou seja, o elemento que está na segunda linha, ó, primeira linha, segunda linha, está aqui na segunda linha e na segunda coluna, ó, primeira coluna, segunda coluna. Esse é o elemento A22, ó. Esse é o elemento A22, que está na segunda linha, segunda coluna. Vamos obtê-lo pegando essa segunda linha aqui, ó, e multiplicando por essa segunda coluna aqui, ó. Fica, ó, seno alfa vezes menos seno alfa fica menos seno ao quadrado de alfa. Mais cosseno de alfa vezes o cosseno de alfa fica mais cosseno ao quadrado de alfa. Cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa fica cosseno de 2 alfa, não é isso? A forma de arco duplo, cosseno de 2 alfa é igual a cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Então, eu pegando essa matriz que eu intitulei por Z e elevando ao quadrado, eu obtive o quê?
cosseno de 2 alfa, menos seno de 2 alfa, seno de 2 alfa, cosseno de 2 alfa. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte, olha só. Se eu quiser z elevado a 4, z elevado a 4, z elevado a 4 nada mais é do que z ao quadrado, ok? E z ao quadrado eu obtive que é o que, ó? Cosseno de 2 alfa aqui, ó, cosseno de 2 alfa aqui, elemento A11, menos seno de 2 alfa aqui, elemento A12, seno de 2 alfa aqui, ó, elemento A21, cosseno de 2 alfa aqui, ó, elemento A22, ok? Então, eu vou pegar esse z ao quadrado aqui, que é essa matriz aqui, e elevar ao quadrado. Agora, perceba o comportamento da função. Perceba esse comportamento da função. Olha só, eu tenho aqui z, ó. Quando eu elevei ao quadrado, ficou a mesma coisa, ó, só que em vez de a, ficou 2a aqui, ó. 2a aqui, 2a aqui, 2a aqui. Ou seja, eu peguei esse z aqui e elevei ao quadrado. Obtendo, ó, isso aqui, ó. Disso aqui ao quadrado, eu obtive isso. Ou seja, ó, de cosseno de alfa passou a ser cosseno de 2 alfa. De menos seno de alfa ficou menos seno de 2 alfa. De seno de alfa ficou seno de 2 alfa. De cosseno de alfa passou a ser cosseno de 2 alfa. Ou seja, é a mesma coisa que eu tenho aqui, só que o 2 aqui do expoente passou para cá. Então fica 2 alfa, 2 alfa, 2 alfa, 2 alfa e o resto se repete, ok? Esse é o comportamento da função. Então vamos nos aproveitar disso para obter o z elevado a 4. Ó. Z elevado a 4 é z ao quadrado. E o z ao quadrado já tem o que é isso aqui. Ó. Então, esse expoente aqui, ó, ele vai acabar passando para cá, multiplicando com o que já tem aqui. Ou seja, z ao quadrado já tem aqui 2a, 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 2a. Na verdade é alfa, né? Eu aproximei para a, mas na verdade é alfa. Quando eu elevo ao quadrado, esse z ao quadrado, ó, esse 2 vai passar aqui multiplicando. Então fica cosseno de 2 vezes o que já tem, que é 2 alfa. Já que o z ao quadrado está em função de 2 alfa. Ó. E aqui fica menos seno de esse 2 aqui passa multiplicando, fica 2 vezes 2 alfa. Ou seja, é a mesma expressão que eu obtive aqui, ó, só que o 2 que está aqui no expoente passa multiplicando com o 2 alfa que já tem aqui. Ó. Ok? Então fica 2 vezes 2 alfa aqui, 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 e o resto se repete. Ó. Esse é o comportamento da função. Ó. Quando eu elevo ao quadrado, ó, o 2 que está aqui passa para cá multiplicando. Ó. Então fica 2 vezes a, alfa, né? Na verdade, eu botei a, mas é alfa, segundo o comando da questão. E o resto se repete. Ó. Cosseno, cosseno, menos seno, 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 cosseno, cosseno. E se eu pegar esse z ao quadrado, que é isso aqui, e elevar ao quadrado, esse expoente 2 passa também em multiplicando com o que já tem, que é 2 alfa. Então fica 2 vezes 2 alfa. Aqui, 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 e o resto se repete. Ó. Cosseno, cosseno, menos seno, 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 cosseno, cosseno. Mas ele quer a identidade matricial quando eu tenho isso aqui, essa matriz aqui, elevada a 5. Então nós temos que obter o Z5. Z5 nada mais é do que Z elevado a 4. Não, Z5 não, Z elevado a 5. Z elevado a 5 é igual a Z elevado a 4 vezes Z. Não é isso? Ó? Z elevado a 4 vezes Z é igual a Z elevado a 4 mais 1, que dá 5, né? O Z elevado a 4 eu já tenho que é essa matriz aqui, ó. 2 vezes 2 alfa dá 4 alfa. Então fica, ó, cosseno de 4 alfa, ó, menos seno de 4 alfa, seno de 4 alfa, cosseno de 4 alfa, ok? Vamos multiplicar por z para obter z elevado a 5. E z é cosseno de alfa, menos seno de alfa, cosseno de alfa. Primeiramente, ó, na trigonometria no ciclo, nós aprendemos o quê? Nós aprendemos na trigonometria do ciclo que, ó, seno de 4 alfa mais alfa é o seno de 4 alfa vezes o cosseno de alfa mais seno de alfa vezes o cosseno de 4 alfa. Ok? E o cosseno de 4 alfa mais alfa, nós aprendemos na trigonometria no ciclo que é cosseno de 4 alfa vezes o cosseno de alfa menos seno de 4 alfa vezes seno de alfa. Ou seja, esse mais aqui se mantém no seno. Ó. Né? Na soma de arcos, quando nós temos em relação ao seno, o sinal que tem aqui permanece. E no cosseno, o sinal é trocado, ó, fica menos. Em compensação, aqui eu mantenho o sinal, mas ó, inverte. Primeiro ficou seno de 4 alfa, cosseno de alfa. Depois passou a ser o inverso. Ó. Em vez de ser seno de 4 alfa, ficou seno de alfa. Em vez de ser cosseno de alfa, ficou cosseno de 4 alfa. Já aqui não. Ó. Aqui fica sempre ó, cosseno, cosseno,
troco o sinal aqui e aqui fica seno, seno. E o resto não ocorre inversão aqui dos ângulos. Ó. Fica 4 alfa, alfa, 4 alfa, alfa. Eu decoro assim. Eu não sei como é que vocês decoram a soma dos arcos, né, para o seno e para o cosseno. Então, nós temos que seno de 4 alfa mais alfa, que é o seno de 5 alfa, é igual a isso aqui. Né? E o cosseno de 4 alfa mais alfa, que é o cosseno de 5 alfa, é igual a isso aqui. Por que eu preciso obter isso? Para ver o que é que eu vou obter aqui, dessa multiplicação dessas duas matrizes, essa com essa. Então, vamos fazer ó, linha por coluna, linha por coluna. Vamos obter o A11. Ó. O A11 vai ser essa primeira linha aqui com essa primeira coluna aqui. Ó. Então, fica ó, cosseno de 4 alfa vezes o cosseno de alfa. Cosseno de 4 alfa vezes o cosseno de alfa. Ó. Menos seno de 4 alfa vezes o seno de alfa. Menos seno de 4 alfa vezes o seno de alfa. Então, veja que eu tenho aqui o cosseno de 5 alfa. Ó. Cosseno de 5 alfa vai ser o meu A11. Ó. Porque o cosseno de 5 alfa ó, é cosseno de alfa vezes... Não é cosseno de 4 alfa vezes o cosseno de alfa. Ó. Cosseno de 4 alfa vezes o cosseno de alfa. Né? Menos seno de 4 alfa vezes o seno de alfa. Ó. Menos seno de 4 alfa vezes o seno de alfa. Isso dá igual ao cosseno de 5 alfa. Ó. Cosseno de 5 alfa é o meu A11. E o meu A12, ou seja, que está na primeira linha, segunda coluna. Não, primeira linha, segunda coluna. É esse cara aqui. Como é que eu vou obtê-lo? É multiplicando essa linha aqui, ó, por essa segunda coluna aqui, ó. Então, vamos lá. A primeira linha, agora com a segunda coluna. Ó. Cosseno de 4 alfa vezes menos seno de alfa. Menos seno de 4 alfa vezes o cosseno de alfa. Isso dá igual a menos seno de 5 alfa. Porque, ó, seno de 5 alfa dá isso aqui, né? Menos seno de 5 alfa, menos. Isso aqui fica menos, isso aqui fica menos, ó. Então, fica, ó. Fica cosseno de 4 alfa menos seno de alfa, ó. Cosseno de 4 alfa menos seno de alfa, ó. Quando eu coloquei menos aqui, ó. Menos seno de 5 alfa, ficou menos aqui e menos aqui, ó. Então, aqui eu obtive, ó. Cosseno de 4 alfa vezes menos seno de alfa, ó. Fica, ó, menos seno de alfa, cosseno de 4 alfa. E esse cara aqui, multiplico por esse aqui. Fica menos seno de 4 alfa vezes o cosseno de alfa. Ó. Menos seno de 4 alfa vezes o cosseno de alfa. Ou seja, é o seno de 5 alfa, mais colocando um menos aqui. Então, fica menos aqui e menos aqui. Que corresponde a esse produto dessa linha, dessa primeira linha com essa segunda coluna. Ó. Então, o A12 vai ser menos seno de 5 alfa. E quanto é que vai ser o meu A21? Ou seja, que está na primeira linha... Não, A21 que está na segunda linha, aliás, e primeira coluna. Ó. Segunda linha, que é essa aqui, primeira coluna. Esse cara bem aqui. Como é que eu vou obtê-lo? Vou fazer o seguinte, olha só. Pegar essa segunda linha aqui, multiplicar pela primeira coluna. Ó. Linha por coluna. É sempre a regra. Ó. Linha por coluna, linha por coluna. Na multiplicação de matrizes, sempre siga essa regra. É a linha por coluna, linha por coluna. Ok? Então, vamos lá. Linha por coluna. Seno de 4 alfa vezes o cosseno de alfa. Seno de 4 alfa vezes o cosseno de alfa. Mais cosseno de 4 alfa vezes seno de alfa. Mais cosseno de 4 alfa vezes seno de alfa. Ou seja, eu tenho, na verdade, o seno de 5 alfa. Ó. Seno de 5 alfa. E ele é positivo. Ou seja, é a mesma coisa que eu tenho aqui. Eu não tenho que multiplicar por menos 1, não. Continuando. Agora, nós temos que obter o A22. Ou seja, o elemento que está na segunda linha, segunda coluna. Primeira linha, ó, segunda linha. Primeira coluna, segunda coluna. É esse cara bem aqui, o A22. Como é que eu vou fazer? Ó? Vou pegar essa segunda linha e multiplicar pela segunda coluna. Linha por coluna, linha por coluna. Segunda linha com segunda coluna. Fica, ó. Seno de 4 alfa vezes menos seno de alfa. Mais cosseno de 4 alfa vezes o cosseno de alfa. Isso dá igual ao cosseno de 5 alfa. Ó. Cosseno de 5 alfa, ó. Menos seno de 4 alfa vezes o seno de alfa, ó, que é justamente, ó. Seno de 4 alfa vezes menos seno de alfa. Fica menos seno de alfa, seno de 4 alfa. Ó. Menos seno de alfa, seno de 4 alfa. Mais cosseno de 4 alfa vezes o cosseno de alfa. Ó. Mais cosseno de 4 alfa vezes o cosseno de alfa. Dá cosseno de 5 alfa. Ó. Cosseno de 5 alfa aqui no A22. Então, o Z5 vai ser essa matriz aqui. Ó. Cosseno de 5 alfa menos seno de 5 alfa, seno de 5 alfa, cosseno de 5 alfa. Esse Z elevado a 5... Ó, resulta nessa matriz aqui, ó, a identidade matricial, ou seja, essa igualdade matricial. Ó. Então, essa matriz aqui dá igual, ó, igualdade matricial com essa matriz aqui que ele deu no enunciado. Então, veja que o cosseno desse ângulo aqui chamado de 5 alfa, que eu chamei aqui de 5 alfa, ele equivale a menos raiz de 3 sobre 2, o cosseno. E o seno, ó, equivale ao meio.
qual é o ângulo cujo seno vale 1/2 e o cosseno vale menos raiz de 3 sobre 2? É o 30 graus no segundo quadrante, né? Porque, ó, quanto é o seno de 30? 1/2. O seno de 30 é 1/2. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Mas isso no primeiro quadrante, onde o seno e o cosseno são positivos. Mas onde o seno é positivo e o cosseno é negativo? No segundo quadrante, né? No segundo quadrante o seno é positivo e no segundo quadrante o cosseno é negativo, ok? O cosseno ele é positivo só no primeiro e quarto quadrantes. E o seno é positivo no primeiro e segundo quadrantes. Ou seja, se eu tenho o cosseno negativo e o seno positivo, eu estou no segundo quadrante. E para que ângulo? Para o correspondente ao ângulo de 30 graus no segundo quadrante. E 30 graus no segundo quadrante corresponde a quê? Corresponde a 180 menos 30, que dá 150 graus. Ou seja, o 5A ele é o correspondente a 30 graus no segundo quadrante, ou seja, 150 graus. Ou seja, 5A, que é o que eu tenho aqui do arco, corresponde ao ângulo de 150 graus. Então, A corresponde a quanto? 150 dividido por 5 dá 30 graus. Ou seja, o ângulo alfa equivale a 30 graus. E o que é que ele quer aqui? Ele quer tangente de alfa. Então, ele quer tangente de 30 graus, que dá raiz de 3 sobre 3. Marco B de bola e acerta a questão. B de bola, raiz de 3 sobre 3, que é a tangente de 30, ok? A questão ela está resolvida, mas e se numa questão discursiva pedisse para provar que se eu pegar essa matriz aqui e levar a n, ó, o n passa a multiplicar por esse arco alfa aqui, ó, ficou n alfa aqui, 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 aqui. Se pedisse para provar isso, como é que nós faríamos? Nós já obtivemos antes que elevando essa matriz é um número par, a relação é válida. Então agora nós vamos provar para o número ímpar como expoente. Olha só, eu tenho aqui z equivalente a essa matriz aqui, ó. Quando eu elevei z ao quadrado, ó, esse 2 aqui, expoente par, passou para cá multiplicando. Ó, ficou duas vezes o que já tem aqui, que é alfa. Ó. Aqui, 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 aqui. Quando eu peguei z elevado a 4, ó, que equivale a z ao quadrado, esse 2 aqui passou a multiplicar por esse cara que já tem aqui no z ao quadrado, que é o 2 alfa. Então ficou 2 vezes 2 alfa. Que vale quanto? Vale 4 alfa. Ou seja, se eu pegar z elevado ao quadrado, esse 2 passa a multiplicar pelo alfa, ó, ficando 2 alfa. Ó. Aqui, 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 aqui. E se eu pegar e multiplicar por 4, ó, o próximo número par, que é 4, esse 4 passa para cá. Ó, fica 4 alfa aqui, 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 aqui. E o resto se mantém. Ó, cosseno, cosseno, menos seno, seno, cosseno, ó, cosseno, cosseno. E o mesmo se mantém aqui. Só com a diferença de que, ó, elevado a 1 fica 1 alfa. Elevado a 2 fica 2 alfa. Elevado a 4 fica 2 vezes 2 alfa, ou seja, 4 alfa. Ou seja, elevando ao número, ao expoente par, esse expoente par passa para cá multiplicando com o arco que já tem. Ok? Ou seja, isso já prova que se n for par, essa relação se mantém. Mas e se n for ímpar? E aí? Primeiro nós obtivemos que se o expoente aqui é par, né? Essa relação aqui se mantém. Ó. O n passa a multiplicar pelo arco alfa. Então nós temos que z elevado a 2n, ó, é igual a z, como eu denotei essa matriz aqui. Ó. Cosseno de alfa, menos seno de alfa, seno de alfa, cosseno de alfa. Se eu pegar essa matriz z elevada a levar o número par, e a representação genérica de número par é 2n. Ó. Número par tem como representação genérica 2n tal que, ó, esse é o símbolo de tal que, n pertence ao conjunto dos números naturais. Não é isso? Ó. Se n for 0, 0 vezes 2, 0. Se n for 1, 1 vezes 2, 2. Se n for 2, 2 vezes 2, 4. Então, o número ímpar, a representação genérica fica sendo 2n mais 1, tal que n pertence ao conjunto dos números naturais. Se n for 0, ó, 0 vezes 2, 0, mais 1, 1. Se n for 1, 1 vezes 2, 2, mais 1, 3. Se n for 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Ou seja, são números ímpares. Desde que n seja um número natural. Ou seja, ok? Então, nós temos que para todo, esse é o símbolo de para todo em matemática. Z elevado ao número par, ou seja, 2n. O 2n que está aqui passa a multiplicar pelo arco A. Então, esse cosseno, esse menos seno, seno e cosseno, mantém esse aqui, ó. Só que esse 2n passa a multiplicar pelo arco A. Na verdade é alfa. Eu coloco aqui A, mas na verdade é alfa pelo comando da questão. Então fica 2n alfa, 2n alfa, 2n alfa, 2n alfa. E se eu agora obtiver um expoente ímpar, que é o que eu quero agora, essa relação se mantém? Com certeza se mantém. Como é que eu provo isso? Ó? Z elevado a 2n mais 1, e 2n mais 1 é a representação genérica de número ímpar.
equivale a z elevado a 2n vezes z elevado a 1. Não é isso? Ó? Z elevado a 2n vezes z elevado a 1 é igual a z elevado a 2n mais 1. Não é isso? Z elevado a 2n é esse cara aqui, ó. Tá aqui. Eu vou multiplicar por z elevado a 1, que é esse cara que tá bem aqui, ó. Que é como eu denotei z, ó. Não foi isso, ó? Eu denotei que z é igual a matriz, ó, cosseno de alfa, menos seno de alfa, seno de alfa, cosseno de alfa. E isso aqui se mantém para cá, ó. Então, eu vou multiplicar duas matrizes, ó. Essa z elevado a 2n, ó, por essa z elevado a 1, que é o próprio z, né? Como é que eu ensinei que é o produto matricial? O produto matricial é sempre linha por coluna, linha por coluna. Então, essa linha por essa coluna dá o meu A11, ou seja, o elemento de primeira linha, primeira coluna. E essa primeira linha pela segunda coluna dá o meu A12, ou seja, o elemento de primeira linha, segunda coluna. E essa segunda linha pela primeira coluna dá o meu A21, ou seja, elemento da segunda linha, primeira coluna. E essa segunda linha pela segunda coluna, multiplicando, dá o meu A22, ou seja, o elemento de segunda linha, segunda coluna. A11, A12, A21, A22. Em que o primeiro número representa a linha e o segundo número representa a coluna. Por exemplo, A22, ó, segunda linha, segunda coluna, 22, ó, 2, 2. Esse aqui seria o A21, ó, ou seja, 2, 1. Ou seja, o primeiro elemento identifica a linha e o segundo número identifica a coluna. Aqui é a linha horizontal, primeira linha, segunda linha e coluna vertical. Ó, primeira coluna, segunda coluna. Então, nós vamos fazer, ó, linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna. Mas, lembrando sempre da relação da trigonometria. Ó, seno, que para simplificar eu representei por S, ó, e cosseno, que para simplificar eu representei por C, de 2n alfa mais alfa, alfa mais 2n alfa. Colocando alfa em evidência, fica 2n mais 1 vezes alfa. 2n mais 1 ó, vezes alfa é igual a 2n alfa mais alfa. Ó. 2n alfa mais alfa é igual a 2n mais 1 entre parênteses, ó, vezes alfa. Tanto aqui como aqui. Então, para fazer a soma dos arcos, ó, para o seno, eu mantenho esse sinal aqui, ó. Então, fica seno desse vezes o cosseno desse, ó. Mais que o sinal que está aqui se mantém. Seno agora desse, não mais desse, mas sim desse vezes o cosseno desse, ó. Que é isso aqui, ó. Eu não vou repetir porque no vídeo está bem explicitado. E para o cosseno, ó, esse mais aqui muda de sinal, ficou menos. Então fica cosseno desse, ó, é a forma da soma de arcos para o cosseno, menos, ó, esse mais passou a ser menos, seno desse aqui vezes o seno desse, ó. Seno desse cara aqui, ó, vezes o seno desse aqui, ó. Isso aqui nada mais é do que forma da soma de arcos para o seno e para o cosseno, ok? Nós vamos fazer o seguinte, olha só. Agora, no produto matricial, nós vamos fazer o seguinte, ó. Essa linha por essa coluna fica, ó, cosseno de 2n alfa vezes o cosseno de alfa. Menos seno de 2n alfa vezes o seno de alfa. Isso nada mais é do que o cosseno de 2n mais 1 vezes alfa, que é esse cara bem aqui, ó. Olha só, cosseno de 2n alfa vezes o cosseno de alfa. Cosseno de 2n alfa vezes o cosseno de alfa. Menos seno de 2n alfa vezes o seno de alfa. Menos seno de 2n alfa vezes o seno de alfa, ok? Agora, para obter esse cara aqui, essa primeira linha por essa segunda coluna aqui, ó. Fica cosseno de 2n alfa menos seno de alfa. Nada mais é do que esse cara aqui, ó. Só que colocando o sinalzinho de menos, ó. Porque nada mais é do que menos, ó, seno de 2n mais 1 alfa. E menos seno de 2n mais 1 alfa é essa expressão aqui, só que multiplicando por menos 1, ó. Aqui fica menos, aqui ficou menos. Então, ó, cosseno de 2n alfa vezes menos seno de alfa. Fica menos seno de alfa, cosseno de 2n alfa, ó. Menos seno de alfa, cosseno de 2n alfa. Fica um tanto confuso falando-se apressadamente. Então, vamos fazer o seguinte, olha só. Seno de 2n mais 1 vezes alfa. Ó. Seno de 2n mais 1 vezes alfa. É igual a seno de alfa, cosseno de 2n alfa. Que nada mais é do que esse aqui, ó. Cosseno de 2n alfa vezes seno de alfa. Só que é negativo, ó. É multiplicar por menos 1, ficando menos aqui e menos aqui, ó. Ó, cosseno de 2n alfa vezes menos seno de alfa. É esse aqui, só que negativo. Menos seno de 2n alfa vezes o cosseno de alfa. É esse cara aqui, só que negativo, ó. Menos seno de 2n alfa vezes o cosseno de alfa. Ó. Menos seno de 2n alfa vezes o cosseno de alfa. Ou seja, esse cara aqui, ó.
só que esse cara aqui é só que negativo. Ou seja, essa expressão aqui, multiplicando essa aqui, essa primeira linha por essa segunda coluna, corresponde a esse cara aqui, só que negativo. Ou seja, é negativo aqui e negativo aqui. Ok? Então isso equivale a menos seno de 2n mais 1 vezes alfa. Eu simplifiquei o seno colocando aqui por S e o alfa eu simplifiquei colocando A. Ok? Agora vamos obter esse cara aqui, que é o A21. Ou seja, o elemento que está na segunda linha, primeira coluna. É pegar essa segunda linha aqui e multiplicar pela primeira coluna. Então fica, ó, seno de 2n alfa vezes o cosseno de alfa. Seno de 2n alfa vezes o cosseno de alfa. Mais cosseno de 2n alfa vezes o seno de alfa. Cosseno de 2n alfa vezes o seno de alfa. Ou seja, é esse cara aqui, ó, com o mesmo sinal positivo. Então fica mais seno, mais, ó, não precisa colocar mais que está subentendido, seno de 2n mais 1 vezes alfa. Agora vamos obter o elemento A22, ou seja, que está na segunda linha, segunda coluna. É esse rapaz aqui por esse rapaz aqui, ou seja, a segunda linha com a segunda coluna. Fica, ó, menos seno de alfa vezes o seno de 2n alfa, ou seja, é seno de 2n alfa vezes menos seno de alfa. Que está aqui, ó. Menos seno de 2n alfa vezes o seno de alfa, ó. Seno de 2n alfa vezes menos seno de alfa, ó. Isso dá igual a menos seno de alfa vezes o seno de 2n alfa. Conforme essa expressão aqui, ó. Falta a outra expressão, que é cosseno de 2n alfa vezes o cosseno de alfa. Que é isso aqui, ó. Cosseno de 2n alfa vezes o cosseno de alfa. Cosseno de 2n alfa vezes o cosseno de alfa. Ou seja, o produto dessa segunda linha com essa segunda coluna vai dar o cosseno de 2n mais 1 vezes alfa, que é essa expressão toda aqui, ó. Ó, repetindo, ó. Seno de 2n alfa vezes menos seno de alfa. Seno de 2n alfa vezes menos seno de alfa, ó. Tá aqui o sinal de negativo. Mais cosseno de 2n alfa vezes o cosseno de alfa. Mais cosseno de 2n alfa vezes o cosseno de alfa. Ou seja, cosseno de 2n mais 1 vezes alfa. Ok? Então, veja que quando eu peguei essa matriz Z, ó, que é isso aqui, e elevei a 2n mais 1, deu, ó, mesma coisa. Cosseno, cosseno, menos seno, 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 cosseno, cosseno. Só que o 2n mais 1, ó, passou a multiplicar por alfa. Ó. 2n mais 1 alfa, 2n mais 1 vezes alfa, 2n mais 1 vezes alfa, 2n mais 1 vezes alfa. E 2n mais 1 é a representação genérica de número ímpar. Ou seja, a relação se mantém tanto para o expoente par como para o expoente ímpar. Então, seja n par ou ímpar, a relação se mantém de forma que podemos afirmar, ó, cosseno de alfa menos seno de alfa, seno de alfa, cosseno de alfa. Quando eu pegar essa matriz aqui e elevar n, esse n passa a multiplicar por esse arco aqui, ó. Tanto aqui, como aqui, como aqui, como aqui. Então, cosseno, cosseno, menos seno, 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 cosseno, cosseno. O que muda é que, ó, esse n passa a multiplicar pelo arco alfa. N alfa, N alfa, N alfa, N alfa. Seja n um expoente par ou ímpar. Ou seja, essa identidade matricial se mantém, ó, para todo n pertence ao conjunto dos números naturais. Ou seja, n pode ser qualquer número natural, par ou ímpar, e essa relação se mantém. Ou seja, daí eu coloco que essa identidade matricial, ó, se mantém, ó, vírgula, para todo, ó, esse é o símbolo de para todo em matemática, n pertencente ao conjunto dos números naturais. Esse é o símbolo de para todo. Eu vou até aproximar. Esse é o símbolo de para todo em matemática. Então, a questão, ela é uma questão que você tem que observar o comportamento da função. Ou seja, que elevando ao quadrado, ó, esse 2 passa para cá. E z é quarto é z ao quadrado. Ou seja, esse 2 também passa para cá multiplicando. Ó, porque ao observar que com z ao quadrado, esse 2 passou para cá multiplicando com o arco que já tinha alfa, se eu pegar o z ao quadrado, que é esse aqui, ó, multiplicar ao quadrado, esse 2 passa multiplicando com esse arco que já tinha aqui, ó. Então você vê o comportamento da função, ou seja, elevando a um expoente par, o expoente passa para multiplicar pelo arco alfa. Daí eu provei que isso ocorre também, ó, para o expoente ímpar, que eu represento genericamente por 2n mais 1. Daí fica a identidade matricial, ó. Cosseno de alfa, menos seno de alfa, seno de alfa, cosseno de alfa, elevado a n, ó, esse n passa a multiplicar pelo arco. E o resto se mantém, tá vendo? Ó?
cosseno com cosseno, ó, menos seno com menos seno, seno com seno, cosseno com cosseno. O que muda é que esse n, seja par ou ímpar, passa a multiplicar pelo arco alfa, ok? Ó, para todo n pertencente ao conjunto dos números naturais, sejam pares ou ímpares. Daí você percebe claramente, ó, que ao elevar a 5, ó, esse 5 passou para cá, multiplicando pelo arco alfa. Ó. Ficou cosseno de 5α, menos seno de 5α, seno de 5α, cosseno de 5α. Que é igual a essa matriz aqui. Ó. Daí você vê que nada mais é do que o cosseno e o seno de 30 no segundo quadrante. Ó. Porque o cosseno de 30 equivale a quanto? A raiz de 3 sobre 2. E o cosseno equivale a raiz de 3 sobre 2. No caso aqui é negativo. Ó. E o seno equivale ao meio. O seno de 30 equivale ao meio. Então, nós temos o 30 graus no segundo quadrante. Porque no segundo quadrante, o cosseno é equivalente ao 30, que é o cosseno de 150 graus, é negativo. E o seno de 150 graus, que é o 30 no segundo quadrante, ele é positivo. Ok? O cosseno só é positivo no primeiro e quarto quadrantes. E o seno é positivo no primeiro e segundo quadrantes. Ou seja, nada mais é do que o arco 5α corresponderia aos 150 graus, ou seja, que é o 30 graus no segundo quadrante, ou seja, 180 graus menos 30. Daí você percebendo que 5a é igual a 150 graus, facilmente você obtém que a é igual a 30 e a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Marca item B e acerta a questão. Eu fui mais longe porque eu quis provar que essa relação aqui, ó, se mantém sendo em par ou ímpar, ok? Eu espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado dessa questão, observando ó, o comportamento da função, ó, e provando que quando eu elevo n, o n passa para cá multiplicando por esse arco alfa. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, sem nenhuma lacuna no aprendizado. Um grande abraço a todos vocês, galera. Tudo de bom. Até mais, galera. Até a próxima. Valeu.